Olá, hoje vou-te contar a história de uma empresa do mundo digital. Imagina que queres construir um arranha-céus, mas em vez de passares 3 anos a carregar tijolos e a misturar cimento, tivesses uns blocos da Lego gigantes que se encaixam sozinhos. É mais ou menos isto que a Apen Corp faz, mas com software. Tudo começou em 99. Nesse ano o pessoal estava em pânico com o bug do milénio, a passagem para o ano 2000. Enquanto isso, 4 tipos, Matt Calkins, Michael Beckley, Robert Kramer e Mark Wilson, decidiram fundar a Apen no norte da Virgínia. O que é mais engraçado na história deles é a cultura do sangue, suor e debates. Metade da equipa fundadora era fanática por debates competitivos na faculdade, algo que nos Estados Unidos é tratado quase como um desporto de alta competição, com direito a ligas nacionais, treinadores profissionais, bolsas de estudo e uma rivalidade intensa entre universidades. Mas a verdade é que isto funcionou. Estes 4 fundadores criaram uma cultura onde qualquer pessoa pode discordar de qualquer decisão, desde que haja uma resolução firme no fim. Eles não foram a correr pedir dinheiro a investidores, o chamado Venture Capital, como quase todas as outras empresas de Silicon Valley. Eles fizeram sim o chamado bootstrapping no mundo dos negócios, ou seja, iniciaram e expandiram a empresa utilizando apenas recursos próprios, o que é equivalente a ires viajar pela Europa só com o dinheiro que tens no milheiro e a vender pulseiras de amizade pelo caminho. É uma disciplina financeira que a maioria das tecnológicas só aprende quando a bolha rebenta. O mestre do jogo é Matt Calkins. Tens de conhecer o CEO, Matt Calkins, porque é um tipo brilhante que se formou em economia e que nas horas vagas desenha jogos de tabuleiros premiados. Sim, é isso mesmo. O homem que gera esta empresa de centenas de milhões de dólares também se foca em saber se o teu cavaleiro pode saltar 3 casas para a esquerda num tabuleiro de cartão. E esta mentalidade de estratega de jogos reflete-se na empresa. Ele é competitivo, focado em regras e eficiência. Matt preside a empresa desde os seus 26 anos e, honestamente, ele é a Apen. Ele é tão central que a empresa nem sequer tem um seguro de homem-chave, digamos, entre aspas, para mais ninguém, apenas para ele, o que é uma maneira corporativa de dizer que o Matt é indispensável. Quem é o dono disto tudo, ou seja, a ownership da empresa? A empresa tem uma estrutura tem uma estrutura de ações de 2 classes, classe A e classe B. As ações de classe A são as que tu e eu podemos comprar no Nasdaq, com o símbolo APPN, e valem 1 voto por cada ação, mas as da classe B, que não são públicas, valem 10 votos cada uma. E adivinha quem tem a maioria das ações de classe B? Pois exatamente, é Matt Calkins, o nosso CEO. Em 2025, ele controlava cerca de 39% das ações, mas tinha mais de 50% do poder de voto. Isto significa que ele pode decidir quase tudo sozinho, desde quem entra para o Conselho de Administração até à cor das carpetes do escritório. Para alguns investidores, isto é ótimo porque garante estabilidade, mas para outros é um bocado como ir numa viagem de carro onde o condutor tem o volante trancado e tu só podes sugerir a música. Outro peixe graúdo no aquário é a Abdiel Capital, que detém uma fatia considerável da empresa, cerca de 13%. Eles são investidores de longo prazo e parecem acreditar bastante na magia dos blocos da Lego digitais do Matt. Mas afinal, o que é que são estes blocos digitais ou o chamado low code? Pois imagina que o teu chefe te pede uma aplicação para gerir, por exemplo, as férias dos funcionários. Antigamente tinhas de contratar uma equipa de programadores que falavam uma língua estranha como Java, Python, C++, o que for, e gastar milhões de euros e esperar 6 meses para que o programa fosse concretizado. E hoje em dia isto ainda acontece muito. Mas com a Apen, tu usas uma interface visual, basicamente desenhas um fluxograma e a plataforma cospe o código pronto para funcionar no computador, no tablet e no telemóvel ao mesmo tempo. Eles chamam esta tecnologia SAIL, de Self-Assembling Interface Layer, e é o orgulho da casa, como deves imaginar. É escrever uma vez e correr em qualquer lado.
Mas não te enganes, a Appen não é para fazer aplicações banais, eles focam-se no que chamam de a empresa dos processos. Eles trabalham para os grandes bancos como a Goldman Sachs ou o Barclays, indústria farmacêutica como a Merck e até o governo federal dos Estados Unidos. Eles tratam de processos onde um erro de 1 milímetro pode causar um prejuízo de 1 milhão. Recentemente, eles tornaram-se obcecados com a inteligência artificial. A Appen usa a IA para ler milhares de documentos burocráticos ou automatizar decisões complexas relacionadas com cadeias de abastecimento, mas sempre com um travão de mão humano para garantir que a máquina não comece a inventar. Agora, dando uma vista de olhos ao setor, ou seja, o mercado onde a Appen nada, é o da automação de processos de negócio e este mercado está a crescer mais depressa do que a erva depois da chuva. E segundo a International Data Corporation, este setor valia uns 27,8 mil milhões de dólares em 2024 e deve chegar aos 70 mil milhões em 2029. Toda a gente quer ser digital. Todas as empresas grandes têm sistemas antigos, os chamados empresas legados, os sistemas legados, que parecem peças de museu e que não comunicam uns com os outros. A Appen chega lá e funciona como uma cola mágica, o que eles chamam de Data Fabric, que une todos esses dados sem que a empresa tenha de migrar tudo para uma nova base de dados. Mas a concorrência é de peso aqui. Temos grandes empresas como a Microsoft com o seu Power Platform, a ServiceNow e a Salesforce, duas empresas que eu conheço muito bem. E são brutais estas empresas. Mas a Appen diz que é melhor porque é unificada. Em vez de teres de comprar 5 ferramentas diferentes para processar todos aqueles documentos, fazer mineração de processos e automação, tens tudo numa única subscrição. Então, que vantagens competitivas é que tem a Appen? Começando primeiro pela fidelidade extrema. A Appen é mais pegajosa do que pastilha elástica no sapato. E uma vez que uma empresa constrói os seus processos vitais na Appen, é muito difícil sair. A taxa de renovação de subscrições deles anda historicamente perto dos 99%. Depois existe também o Appen Guarantee. Eles estão tão convencidos do seu valor que prometem que o seu primeiro projeto esteja pronto em 8 semanas por um valor fixo. Se não cumprirem, imagino que o Matt tenha de deixar ganhar uma partida num dos seus jogos. Estou a brincar, mas a garantia é real. Depois tem a segurança de nível militar. Eles foram dos primeiros a conseguir certificações de segurança altíssimas para trabalhar com o governo dos Estados Unidos. E se o Pentágono confia neles para gerir contratos de bilhões, tu provavelmente podes confiar para gerir os teus inventários. Agora vamos olhar para o futuro, onde estaremos daqui a 5 anos. Pois, se olharmos para a bola de cristal financeira, baseando-me nos relatórios de 2025, nos resultados do primeiro trimestre de 2026 e até nas projeções da própria empresa, aqui está o que se espera. Crescimento das receitas. A Appen está a sair de uma fase de crescimento a todo custo para uma fase de crescimento sustentável. Nos próximos 5 anos, estima-se que a taxa de crescimento das receitas se mantenha na casa dos 15% a 20% ao ano. Em 2026, eles já apontam para uma receita total acima dos 820 milhões de dólares. Quanto à margem operacional, é aqui que a porca torce o rabo, mas para melhor. Durante anos eles deram prejuízo porque estavam a investir tudo em marketing e vendas. Agora eles estão finalmente a caminho da rentabilidade. E o CFO, Sid Tonga, é o seu nome, diz que a margem de EBITDA ajustada já está nos 12% para 2026, com o objetivo de chegar aos 20% no médio prazo. Basicamente, a máquina de fazer dinheiro está a ficar mais oleada. Depois temos o investimento em CAPEX, investimento previsto. A empresa está a investir forte em duas coisas, IA e na Índia. Aliás, eles abriram um centro de desenvolvimento gigante na Índia para ganhar eficiência de custos. Além disso, esperam gastar bastante em investigação e desenvolvimento para que a sua plataforma seja a número 1 no mundo da inteligência artificial agêntica, ou seja, onde os agentes de software resolvem problemas sozinhos. Então, o que é que pode correr mal nesta empresa? Mas, como em todas as empresas, claro, existem perigos reais que não podem ser ignorados. E aqui temos logo a primeira, a guerra com a Pegasystems. Esta é a novela favorita dos advogados. A Appen ganhou um processo contra a rival Pegasystems por roubo de segredos comerciais e o júri atribuiu-lhes o direito a 2 mil milhões de dólares de indemnização em 2022, que é o equivalente a vários anos de receita. O problema, a decisão foi anulada e vai haver novo julgamento, ou seja, este dinheiro nunca foi recebido.
A Appen fez um seguro que lhes garante pelo menos 500 milhões, mas o resto é uma incógnita e se perderem o mercado vai ficar desapontado. Depois temos um monstro da inteligência artificial. Se aparecer uma tecnologia de IA tão boa que até uma criança consiga programar em código puro, apenas falando para o microfone, a necessidade de uma plataforma de low-code pode diminuir. E esta realidade já esteve mais longe de poder acontecer. Depois temos a dependência do governo, cerca de 25% da receita deles vem do governo federal dos Estados Unidos, e se o governo decidir cortar orçamentos ou mudar de fornecedor, a Appen leva um soco direto no estômago. Finalmente temos a concorrência de gigantes. Lutar contra a Microsoft é como tentar vender limonada à porta de um hipermercado. A Microsoft pode oferecer as ferramentas deles quase de graça dentro dos pacotes Office 365, o que torna a vida difícil à Appen. Conclusão. As minhas contas mostram que a empresa está com um desconto face ao seu valor intrínseco. Mas tens de ser tu a decidir. A Appen tem clientes fiéis, um CEO que joga o jogo a longo prazo e estão finalmente a começar a mostrar lucros reais. Se a aposta deles na IA séria para grandes empresas vingar e se aquele cheque de 2 mil milhões da Pegasystems algum dia cair na conta, quem comprou ações agora vai estar a rir-se sozinhos daqui a 5 anos. Mas lembra-te que no mundo dos investimentos nada é garantido. É como o jogo do nosso CEO Matt Calkins. Pode ser a melhor estratégia do mundo, mas às vezes os dados rolam para o lado errado. E é isto. Se gostaste deste vídeo, não percas a próxima Pérola do Russell 2000 no próximo sábado às 10 horas. E obrigado por teres assistido.